E aí pessoal, tudo certo? Um homem e sua esposa pegam a estrada para poderem tentar uma nova vida em uma outra cidade. Porém no caminho acontecem coisas que eles jamais esperariam passar. E sem poder contar com ninguém, nem mesmo a polícia, este homem luta sozinho para resgatar sua esposa das mãos de terríveis criminosos da estrada. O filme da vez se chama Breakdown, Implacável Perseguição. O filme começa com um carro atravessando uma estrada e o deserto à sua volta em uma paisagem desolada. Quando então vemos um casal no banco da frente chamados Jeff, que está dirigindo, e sua esposa chamada Amy, cochilando. Jeff, cansado, se espreguiça. Repara que o café acabou e se vira para o banco de trás no intuito de pegar a garrafa de café. Mas quando se vira de volta, uma caminhonete o surpreende entrando bem na sua frente na estrada, o que faz com que ele quase bata em cheio nela, mas felizmente levam apenas um susto. O homem na caminhonete buzina e xinga Jeff. A mulher, Amy, acorda assustada e pergunta o que estava acontecendo. Jeff então explica o susto que passou. Amy sugere que eles parem no próximo posto e ele concorda. Jeff analisa então o motor do carro enquanto abastece. Porém logo percebemos que o homem da caminhonete já estava lá também e começa falando que o carro de Jeff é muito bonito, bancos bons e que queria também um daqueles. Jeff porém diz que a caminhonete do homem é mais útil para aquele lugar que se encontram, tendo uma melhor adaptação. O homem então começa a se exaltar e a acusar Jeff de ter quase o matado antes na estrada. Jeff tenta se desculpar dizendo que não foi intencional e que ele não quer arrumar problemas, mas o homem de chapéu não se convence e, passando por sua esposa, alerta ela sobre Jeff não dirigir corretamente e escolher melhor quem dirige o carro para ela. Depois de a sós com seu marido, ela então tira sarro dele. De volta à estrada, Amy pergunta a seu marido por que ele está indo tão rápido. Mas Jeff não responde e, em vez disso, pergunta o que ela comprou. Amy então mostra os doces que ela pegou. Um deles é um donuts que promete, caso a pessoa ganhar um concurso, o prêmio de $90 mil ou 90 mil donuts, e Amy se pergunta quem escolheria os 90 mil donuts. Jeff responde que se caso escolhesse os 90 mil donuts, venderia cada um por 30 centavos e pagaria aquele carro em que estão. De repente, o carro começa a dar problema e para no meio da estrada. Eles descem e vão checar o que aconteceu. Jeff abre o capô e olha o que pode ter acontecido, mas não acha nada de estranho. Ele tenta ligar de seu celular, mas vê que a bateria estava descarregada. O casal então tem um momento de descontração quando Amy faz uma piada. E eles começam a falar sobre como a viagem foi a pior decisão deles, apesar da situação financeira estar horrível e eles estarem mudando de cidade para tentarem recomeçar em um outro lugar. É quando de repente aparece uma caminhonete, a mesma que Jeff quase colidiu passando em alta velocidade. A caminhonete passa direto, porém mais à frente dá a volta e fica parado na estrada à frente deles. O casal então começa a ficar bem apreensivo, quando então logo em seguida surge um caminhão e a caminhonete vai embora. Jeff então pede para que ele pare. O homem do caminhão desce e oferece ajuda para retirar o carro do meio da estrada. Jeff pergunta se ele pode emprestar seu radiocomunicador do caminhão para assim ele conseguir chamar um guincho. Porém o caminhoneiro diz que naquela manhã o fusível queimou e ele estava esperando chegar no próximo posto para consertá-lo. Jeff então pergunta a distância do posto e o homem responde dizendo que é uns 90 quilômetros. O caminhoneiro começa a analisar o motor do carro e sugere que pode ter esquentado muito. Então oferece carona para os dois até uma lanchonete que ficava a uns 8 quilômetros dali e lá poderem ligar de um telefone público para chamarem um guincho. Jeff recusa inicialmente, mas Amy quer ir e que pode ser que eles fiquem muito tempo parados ali no meio da estrada perdidos, dizendo que se continuarem ali no sol vão ficar com muito calor. Ela então sugere que Jeff fique cuidando do carro enquanto ela pega carona para o local sugerido pelo caminhoneiro e de lá pedir ajuda. Então por fim os dois concordam e ela pega a carona. Em seguida vemos Jeff ainda na estrada vendo o tempo passar. Ele olha para o relógio e nada de sua esposa voltar com a ajuda. É aí que ele decide tentar de novo fazer o carro pegar e percebe que apesar de o motor estar frio ainda não pega. Então ele decide olhar debaixo do carro e se surpreende quando vê que alguns fios estão desconectados. Ele os coloca de volta e tenta novamente ligar o carro e dessa vez pega imediatamente. Ele então mais do que depressa vai na direção onde o caminhoneiro seguiu e consegue chegar até um estabelecimento mais próximo, um bar-restaurante. Ele adentra o lugar e pergunta se Amy, sua esposa, passou por ali. Mas o dono impaciente diz estar muito ocupado e que não viu nenhum caminhão e tampouco mulher alguma como ele descreveu. Jeff insiste e então o dono do bar pergunta para todos ali se viram algo que ele perguntava. É aí então que uma cliente sugere a Jeff que talvez Amy o tenha abandonado. Ele sai do bar, reflete por alguns segundos e entra novamente, perguntando qual a distância até a próxima cidade. O dono do bar responde que uns 30 quilômetros e então Jeff pede para que ele faça um favor. Se sua esposa aparecer, dizer para ela não sair do bar até que ele volte. Então o dono do bar concorda em avisá-la. Jeff pega a estrada e mais na frente se depara com um caminhão que supostamente Amy tinha ido. Ele fica ao lado do caminhão e buzina bastante, porém o caminhoneiro não para. Ao invés disso, fica meio que desfazendo dele. Jeff então se coloca na frente dele, forçando sua parada. O caminhoneiro então desce e vemos se tratar do mesmo que tinha de fato dado carona a Amy. Porém, estranhamente, diz para Jeff não ter visto a esposa dele e que nunca o tinha visto antes na vida.
Jeff então corre para olhar pela janela do caminhão, mas não vê ninguém lá dentro. Quando então vê um carro de polícia vindo e pede ajuda. Ele explica sua situação, mas o caminhoneiro continua negando que viu a esposa dele. O policial vai investigar dentro do caminhão, mas não acha nada. Depois vai para a parte de trás ver a carga, porém nada também. Jeff então começa a ficar exaltado quando o caminhoneiro diz que talvez ele o tenha confundido com outra pessoa e ataca ele. O policial então ameaça prendê-lo e Jeff sai correndo para olhar dentro da bolé do caminhão, mas não acha nada lá. O policial então indaga se a esposa de Jeff não o teria abandonado, mas Jeff nega completamente essa hipótese. Sem ter provas de que sua esposa esteve naquele caminhão e que o caminhoneiro está mentindo, o policial então o deixa ir embora e pede que Jeff o acompanhe. Depois sugere que ele vá à delegacia registrar o desaparecimento da esposa dele com o delegado. Sem outra escolha, Jeff então vai à delegacia, e lá fica olhando fitamente a parede de fotos com vários desaparecidos. O delegado então sugere que Jeff volte ao bar-restaurante e tome algum café enquanto eles investigam, e que qualquer coisa avisará ele. Jeff então vai até lá e pergunta novamente ao dono do bar se dessa vez ele viu Amy passar por ali. Ele então, demonstrando fazer pouco caso para isso, responde que não. Jeff vai procurar um banheiro feminino por sugestão de um cliente, mas ela não estava lá. É aí que Jeff pensa em algo. Ele olha por alguns instantes para dentro do bar e pede ao dono que mostre os pedidos para ele, na esperança de ver algo relacionado à sua esposa. O dono então fica exaltado e aponta uma arma para Jeff, que sai correndo de lá. Ele vai até um telefone público e no momento que vai ligar para a delegacia, um homem o aborda dizendo se chamar Billy e que viu sim sua esposa em um caminhão, mas que não pode falar muita coisa sobre. É aí que o dono do bar sai e fica encarando os dois. Billy então fica nervoso e não fala mais nada, apenas diz que a polícia também está envolvida. Jeff entra no carro e liga para alguém chamado Steve, pedindo um favor para ele, dizendo que ele o coloca em contato com um amigo dele que era do FBI, mas a ligação cai e ele não consegue mais se comunicar. Quando então Jeff se vê em um lugar sem saída e de repente o cara da caminhonete surge o abordando com uma arma. Ele fica em desespero e passa a cerca fechada em alta velocidade, fugindo dele. Ele se desvia de uns tratores mais à frente e desce a ribanceira, caindo dentro do rio. O homem da caminhonete então o persegue armado e começa a atirar em Jeff, que consegue mergulhar e fugir. Ele desce junto com a correnteza e nada em direção à margem. O cara da caminhonete então se encontra com outro homem que chega em um caminhão e os dois rebocam o carro de Jeff. Jeff observa de longe, quando inesperadamente leva uma coronhada de Billy. Depois vemos ele em um porta-malas sendo acordado por Billy e o cara da caminhonete surge também. Então perguntam a ele sobre o dinheiro que a esposa disse que ele tinha. Mas ele diz não saber, então os caras dizem que era mentira da mulher, que foram enganados e que precisavam matá-lo ali mesmo, que ele não era rei dos donuts coisa nenhuma. É aí que Jeff lembra da embalagem de donuts que Amy mostrou para ele e então entende o plano de sua mulher e revela em seguida ter $90 mil. Os homens mandam ele sair do porta-malas e Jeff fica surpreso ao se deparar com o homem do caminhão que pergunta se ele quer ver sua esposa novamente, dizendo que para isso ele precisa ir até a cidade mais próxima e fazer um saque em dinheiro do seu banco em Boston para ele ali. Também diz que existem 2 policiais na cidade. Um está atrás da mesa no gabinete e o outro está indo atrás de um falso acidente que eles mesmos forjaram, o que dará tempo suficiente de Jeff trazer o dinheiro para ele e o ameaça dizendo que está de olho em tudo que ele faz e que irá matar sua esposa se não trouxer o dinheiro. Jeff, sem escolha, então vai até o tal banco e é atendido pelo gerente. Ele pede para fazer o saque, porém ele tem apenas $5 mil na conta e então pede um empréstimo, porém o gerente recusa dizendo que não dá. Jeff começa a conversar para ele sobre o que lhe está acontecendo, mas de repente um homem suspeito aparece e fica na frente deles impedindo-o de falar. O gerente então sai para confirmar a conta de Jeff e enquanto isso ele aflito procura no banheiro algo que possa usar de arma para se defender, mas não encontra. De volta à cadeira em que estava, Jeff vê na mesa um abridor de cartas e o coloca num bolso. Depois sai do banco com um pacote e o telefone público começa a tocar. Ele atende e era o caminhoneiro falando para ele andar pela estrada principal e entrar no primeiro carro que parasse. Jeff vai andando até que para uma caminhonete à frente dele. Ele se aproxima e vê que é um dos criminosos que manda ele passar o dinheiro para ele. Jeff, porém, diz antes que quer saber onde Amy está. Mas o cara insiste que precisa ver o dinheiro primeiro e então ameaça apontando uma arma para ele. Jeff entrega, o homem olha superficialmente o dinheiro, depois o amarra e o puxa para dentro do carro. Ele atende o celular e confirma que a missão está cumprida. Depois diz a Jeff que ele é um estúpido por aparecer naqueles locais dando bobeira daquele jeito, falando que ele quem causou o problema em seu carro enquanto ele estava fazendo compras com a esposa. Enquanto ele fala isso, Jeff usa o abridor de cartas para cortar a fita que prendia suas mãos. Quando então o cara da caminhonete vai olhar melhor o dinheiro e percebe se tratar apenas de somente muitas notas de $1, obviamente não tendo os 90 mil que eles queriam. É aí então que Jeff se solta e o ataca apunhalando no ombro. O homem perde o controle do carro e Jeff consegue amarrá-lo nas mãos e pescoço. Ele logo começa a dirigir em alta velocidade perguntando ao homem onde estava Amy. O homem diz não saber, mas depois acaba dizendo que estava com Billy. Quando então o policial que estava passando nota a forma como a caminhonete estava sendo conduzida e começa a persegui-los. Jeff então para pedindo ajuda, mas o policial manda que ele deite no chão.
O homem na caminhonete consegue se soltar e surpreende o policial, mesmo com Jeff tendo avisado ele várias vezes que o criminoso estava dentro do carro e então acaba sendo atingido e cai no chão. Jeff sai correndo e desce um barranco. Quando então também estava prestes a ser atingido, o policial no chão consegue atirar no homem da caminhonete, servindo pelo menos para isso, e depois chama reforços. Porém, Jeff sai no carro. Na estrada principal de caminhões, onde o homem da caminhonete confessou que Amy estaria, Jeff procura por ela aflito. Ele avista o caminhoneiro e começa a segui-lo, alcançando e subindo no caminhão pela lateral. Jeff, pendurado embaixo do caminhão, quase cai. Porém, a arma que ele conseguiu tomar do criminoso da caminhonete cai de seu bolso. Jeff vai se movimentando e se segurando na lateral até chegar na parte da frente, onde permanece até o caminhão parar. Percebemos então que o caminhoneiro chega a uma fazenda, onde vemos que ele vive com seu filho e sua mulher. Lá ele chega e relaxa como se nada tivesse acontecido e pede à mulher que prepare o café da manhã enquanto ele estaciona o caminhão. Jeff observa tudo do caminhão e depois sai para o teto do celeiro. O caminhoneiro quase o vê, mas Jeff consegue escapar por pouco. No telhado, ele tenta forçar uma abertura pela janela e consegue. Ele entra no local onde vê várias placas de caminhões e outros objetos, então pega um bastão de beisebol e se esconde. Dentro do celeiro, o caminhoneiro e mais 2 homens, um deles sendo Billy, discutem sobre como irão se livrar das coisas de Jeff e Amy. Os 3 homens pegam um saco com um corpo, que parece ser Amy, e começa a se mexer. Quando então a mulher do caminhoneiro chama e eles levam Amy amarrada até o porão do celeiro. Jeff desce e vai até a parte de baixo, começa a utilizar ferramentas para abrir a tranca do porão do celeiro, mas não consegue, então vai até o caminhão, pega a arma do porta-luvas e vai até a casa do caminhoneiro. Ele entra sorrateiramente na casa e vai passando pelos cômodos até chegar na sala onde a TV está ligada e começa a ouvir vozes do caminhoneiro que vinham de uma porta. Jeff então começa a abrir essa porta e vê que estão em uma cozinha, onde estava Billy, o caminhoneiro, um outro homem e a mulher do caminhoneiro. Todos ficam assustados com a reação de Jeff em ameaçá-los com a arma. A mulher do caminhoneiro, assustada, pergunta o que está acontecendo e então o caminhoneiro tenta acalmá-la. Jeff pede a chave quando então o filho do caminhoneiro aparece de repente atrás dele com um rifle, dizendo que o pai dele o ensinou a usar para proteger sua mãe. Jeff promete que não irá machucar a mãe dele, mas o caminhoneiro diz ser mentira e para ele não baixar a arma, pedindo que ele puxe o gatilho. Mas o garoto hesita. Quando então a mãe dele grita dizendo para ele atirar, Jeff reage rapidamente e empurra a arma, fazendo o tiro pegar no ombro do outro homem. Jeff por fim consegue pegar o rifle do garoto e manda que todos saiam pela porta. Ele os leva até o celeiro e manda que abram o cadeado da porta. A mulher do caminhoneiro consegue abrir e desce até o freezer. Quando ela abre, vê a mulher de Jeff lá dentro, que consegue se libertar. Jeff então prende todos no porão do celeiro. Amy, muito aflita, começa a chorar em desespero. Billy ainda está solta e se prepara enchendo um rifle de balas. Jeff pega a caminhonete, mas ela não liga. Ele então procura por um outro lugar para se esconder e acha uma casinha. Enquanto isso, Billy vai libertar os outros no celeiro. Jeff liga para a emergência e Amy tenta achar as chaves quando de repente o caminhoneiro invade a casa com seu caminhão, partindo ela ao meio. Jeff e Amy conseguem pegar um outro carro e aceleram pela pista. Billy os persegue com um rifle e começa a atirar, enquanto o outro homem dirige o carro do outro lado e o caminhoneiro atrás deles bate no carro em que eles estão. Jeff consegue tirar o carro vermelho da estrada e o outro também, restando somente o caminhoneiro persistente. Jeff então atira para trás, mas não consegue o atingir. Quando então o caminhoneiro empurra a caminhonete para tentar derrubá-la de uma ponte. Amy fica presa na caminhonete enquanto Jeff tenta se soltar para conseguir ir atrás do caminhoneiro e impedir que ele a empurre de vez. Mas a parte da frente do caminhão quase cai do penhasco e Jeff fica pendurado com o caminhoneiro a um fio de cair. Jeff se agarra e começa a bater no caminhoneiro, que revida com uma corrente de aço. Porém, Jeff consegue pegar a corrente e o puxa com bastante força, fazendo assim ele cair. Amy continua com sua perna presa, mas Jeff consegue soltá-la, tirando-a daquele perigo. Eles se abraçam emocionados e depois olham para debaixo da ponte, percebendo que o caminhoneiro não estava morto. Amy então desengata a caminhonete que empurra o caminhão, caindo direto em cima dele. O filme então termina com os dois se abraçando exaustos e machucados, porém aliviados por aquele tão terrível pesadelo ter chegado ao fim. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!